Tem uma pergunta que, olha, mexe com a cabeça de muito empreendedor que tem fé. E para a gente tentar responder, vamos dar uma olhada num princípio bem antigo que pode ser, quem sabe, a chave para destravar o crescimento. Vamos mergulhar nessa história. Se você é um empreendedor cristão, talvez já tenha se perguntado: por que meu negócio não cresce? Mesmo com tanta oração, com tanta dedicação, parece que as coisas simplesmente patinam, não saem do lugar. É uma pergunta super válida e, vamos combinar, bem frustrante às vezes. Então, a gente vai buscar a resposta num lugar inusitado. Não num livro de gestão moderno, mas num texto com milhares de anos. Lá no livro do Êxodo, capítulo 31. Curioso, né? Vamos ver o que esse texto antigo tem a nos dizer hoje. E é aqui que a gente conhece o nosso personagem principal, um cara chamado Bezalel. Para a gente entender quem ele é, o contexto é nada menos que um dos maiores projetos de construção da Bíblia, a criação do tabernáculo. E Bezalel, ele foi o escolhido para ser basicamente o gerente desse projeto monumental. A Bíblia fala que Deus encheu Bezalel do seu espírito. Mas o ponto-chave aqui, o pulo do gato, é o porquê disso. Não foi para ele ter uma experiência mística, não. Foi para algo super prático, para ele poder projetar, criar e executar tudo com excelência. A espiritualidade dele estava ligada diretamente à qualidade do trabalho. E essa capacitação divina que ele recebeu não foi uma coisa vaga, abstrata. Pelo contrário, ela se dividiu em 3 níveis muito claros. A gente precisa entender cada um deles, porque é aqui que a estratégia de crescimento começa a fazer sentido de verdade. Então, quais são esses 3 níveis? São sabedoria, entendimento e conhecimento. E é muito importante a gente notar que, apesar de parecerem palavras parecidas, elas são, na verdade, 3 camadas diferentes de habilidade, uma construindo em cima da outra. O primeiro nível é a sabedoria. Isso aqui não tem a ver com misticismo, não. É visão estratégica pura. É aquela capacidade de responder às perguntas essenciais. O que a gente está construindo? Para quem a gente está construindo? E talvez o mais importante, por quê? Sem essa clareza, qualquer esforço pode acabar sendo em vão. Depois vem o segundo nível, entendimento. Sabe aquela capacidade de ligar os pontos, de olhar para um problema e conseguir traduzir ele numa solução prática? É isso. E é exatamente aqui, na falta de entendimento, que muitos negócios acabam travando. A visão estratégica existe, mas não vira um plano de ação. E por último, mas não menos importante, o terceiro nível, o conhecimento. Aqui a gente está falando da habilidade técnica, da mão na massa mesmo. É o marketing, as vendas, a gestão, o financeiro. São as competências do dia a dia, essenciais para executar o plano. Juntando esses 3 níveis, a gente chega na ideia central de tudo isso. Aquele insight que, olha, pode até desafiar um jeito de pensar muito comum em alguns círculos de negócio que são baseados na fé. E a frase é essa aqui: unção não substitui preparo. É forte, né? A inspiração divina, a fé, a paixão pelo que se faz, tudo isso é vital, claro. Mas nada disso anula a necessidade de se preparar, de estudar, de desenvolver as habilidades técnicas. A capacitação de Bezalel foi exatamente isso, uma união do divino com o prático. E tem mais um detalhe histórico que muita gente deixa passar batido e que reforça muito esse ponto. Bezalel cresceu no Egito, e o Egito, naquela época, era basicamente a maior escola técnica do mundo. Os caras tinham um conhecimento avançadíssimo em arquitetura, metalurgia, artesanato. O que isso significa? É bem direto. As habilidades que Bezalel muito provavelmente aprendeu num contexto totalmente secular lá no Egito foram as mesmíssimas ferramentas que Deus usou e potencializou para um propósito divino. Isso nos leva a uma conclusão, nossa, muito poderosa. E essa percepção toda se traduz numa forma de pensar, numa mentalidade que a gente pode chamar aqui de mentalidade do reino. A ideia é simples, mas transformadora. Deus não desperdiça repertório. Nenhuma experiência de vida, nenhuma habilidade que a gente aprende, nenhum conhecimento que a gente adquire, nada é em vão. Ele pode pegar tudo isso e redirecionar para um propósito muito maior, para a glória dele. Essa transformação ecoa o que Paulo fala lá em Romanos 12:2. A questão não é jogar fora o conhecimento do mundo, mas sim renovar a mente para que esse conhecimento seja usado de um jeito novo, com um propósito novo. Então, o poder para construir uma empresa excelente, uma empresa que glorifica a Deus, ele está disponível. A história de Bezalel é um modelo claro de como a capacitação que vem do alto e a preparação humana podem andar juntas de uma forma espetacular.
Mas para a gente terminar, fica uma provocação, uma reflexão final. E se a empresa for a menor coisa que Deus quer construir na vida de uma pessoa? E se o verdadeiro grande projeto for a transformação do próprio empreendedor? Fica aí a reflexão.